O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você acompanha uma retrospectiva dos julgamentos do Conselho Nacional de Justiça do primeiro semestre do ano. Também fica por dentro dos eventos que vão movimentar o Judiciário e dos destaques do Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com o conselheiro Jefferson Kravchinchin. Isso e muito mais, agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição com uma retrospectiva do primeiro semestre. Conheça agora as punições aplicadas a juízes pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça e entenda a resolução que disciplina o casamento entre pessoas do mesmo sexo em cartórios. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, apresentou proposta de norma para disciplinar a atuação dos cartórios no casamento gay. Foi durante a sessão plenária de número 169 do CNJ, realizada no dia 14 de maio deste ano. Nossa sociedade passa por inúmeras transformações e me parece que o Conselho Nacional de Justiça não deve ficar indiferente a elas. Essa realidade social é incontestável. Essas uniões sempre existiram e existirão. O que varia e tem variado é o olhar que cada sociedade lança sobre elas em cada momento da evolução civilizatória e em cada parte do mundo. Nosso povo escolheu para si a constituição de uma sociedade livre, igualitária, justa e solidária. A crença nesses objetivos fundamentais deve ser constantemente renovada para barrar a ascensão da opressão, do obscurantismo, a vitória da injustiça e o progresso da indiferença. Dar relevância às reivindicações de minorias, vítimas de opressão, exige que compreendamos a diversidade como denominador comum da nossa humanidade. Cioso de nossas responsabilidades, que proponho a votação pelo Conselho Nacional de Justiça de resolução que veda a recusa de habilitação e celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para o presidente e autor da proposta, é necessário efetivar a decisão do STF, que liberou a união estável homoafetiva em maio de 2011. O Supremo Tribunal Federal, sensível a essas mudanças, decidiu, no julgamento da DPF 132 e da ação direta número 4.277, que o tratamento constitucional dado às uniões estáveis não poderia ser distinto se as famílias fossem formadas por pessoas do mesmo sexo. Nessas decisões, eu proferi voto no qual destaquei que o Supremo Tribunal Federal cumpria o seu papel de fazer com que o direito se tornasse capaz de acompanhar as profundas e estruturais mudanças sociais percebidas em escala global. No caso das uniões e parcerias homoafetivas, esse descompasso não adviria da existência desses relacionamentos, mas da progressiva abertura da sociedade que, não sem dificuldade, reconhece, respeita e aceita os indivíduos que possuem orientação sexual homoafetiva e decidem viver publicamente as relações com seus companheiros ou companheiras. O passo já dado pelo Supremo não pode ser desconsiderado por este Conselho Nacional de Justiça. Esse alerta é mais grave quando percebemos que cartórios de registro civil recusam-se a converter uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo em casamento civil. A conselheira Maria Cristina Peduzzi foi a única a dar voto contrário. Eu estou plenamente de acordo que estas uniões sejam convertidas em casamento. Acho que este é o caminho. Penso, entretanto, que a Constituição da República e o artigo 22, especificamente, incisos 1 e incisos 25, delegam à lei em sentido formal, a regulamentação da matéria. Acho que é a esfera pública
que assegura esta ampla discussão da conversão especificamente da união estável em casamento. Então, é uma matéria que, penso, estaria afeta o Congresso Nacional. A preocupação, nós podemos fazer isso ou estaríamos invadindo, vamos dizer assim, uma competência afeta ao Legislativo? Eu acho que nós podemos na medida em que se trata apenas da pura aplicação do princípio da igualdade, em que nós removemos por a diversidade de sexos, que não mais se coloca como culturalmente, vamos dizer assim, como um empecilho, nós removemos a diversidade de sexos como requisito para que as pessoas possam obter um direito fundamental, que é o direito do casamento. Então, me parece que o Conselho faz isso com base em todos esses precedentes jurisprudenciais já invocados, mas amparado diretamente no próprio texto constitucional que determina a aplicação do princípio da igualdade. É importante ressaltar isso. Nós estamos avançando, vamos dizer, isso representa um avanço para a nossa sociedade, em termos de remoção de obstáculos ao exercício de um direito fundamental, que é o direito do casamento. Os cartórios de todo o país ficaram proibidos de recusar a celebração de casamentos civis de casais do mesmo sexo ou deixar de converter em casamento a união estável homoafetiva a partir do dia 16 de maio, quando a resolução de número 175 começou a valer. Caso algum cartório negue o pedido, o casal interessado poderá levar o caso ao juiz corregedor da comarca para garantir o cumprimento da medida. Além disso, poderá ser aberto processo administrativo contra o oficial que negou celebrar ou reverter a união estável em casamento. Durante o primeiro semestre do ano, 10 magistrados foram punidos pelo plenário do CNJ. As punições foram as seguintes: uma remoção compulsória, uma advertência, 2 censuras e 6 aposentadorias compulsórias. Entre elas, a do juiz Joaquim Pereira Lafaiete Neto, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por comportamento incompatível com a magistratura. A decisão foi um processo de revisão disciplinar durante a sessão de número 171, no dia 11 de junho. De acordo com o processo, o juiz teria se embriagado numa confraternização de fim de ano e se envolvido em uma confusão com 2 mulheres. Na ocasião, o magistrado teria sacado a arma e ameaçado pessoas. A Corte Pernambucana abriu processo contra Lafaiete Neto e o puniu com pena de censura. Mas um homem que havia sido condenado pelo juiz recorreu ao CNJ para aumentar a punição de Lafaiete, por considerar a postura do magistrado indevida com o cargo. O conselheiro Emanuel Campelo se opôs ao relator Ney Freitas, favorável à manutenção da censura, e foi acompanhado pela maioria. Lamento profundamente que o magistrado tenha chegado a esta situação, embora pareça ser pessoa estimada pelo tribunal que lhe aplicou pena mediana. Todavia, não posso concordar com o julgamento da conduta histórica do magistrado, quando o fato pontual aqui tratado foi de gravidade tal que impede sua manutenção na função. Então, presidente, pedindo vênia ao ilustre relator, divijo do seu entendimento, julgando procedente o pedido para aplicar ao magistrado Joaquim Pereira Lafaiete Neto a pena de aposentadoria compulsória. Outros 2 casos foram analisados durante a sessão de número 172, a última do primeiro semestre. O CNJ também determinou a pena máxima a 2 ex-presidentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, acusados do desvio de mais de 14 milhões de reais. O dinheiro seria destinado ao pagamento de precatórios. O relator foi o conselheiro Jorge Hélio. Nós estamos falando de desvio comprovado de 14 milhões e meio de reais dos cofres públicos do Rio Grande do Norte, do Judiciário do Rio Grande do Norte. Ante todo o exposto, entendo por configurado o descumprimento pelos desembargadores Oswaldo Soares Cruz e Rafael Godeiro Sobrinho do dever esculpido no inciso 7º do artigo 35 da Lei Complementar 35 de 79, a LOMAN, bem como evidenciada a prática de atos de improbidade administrativa, torna necessária a aplicação a ambos da pena prevista no artigo 56 da Lei, inciso 1º, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, qual seja de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
Na próxima semana, você vai acompanhar outros destaques do Conselho Nacional de Justiça no primeiro semestre de 2013. O Conselho Nacional de Justiça vai ganhar um novo sistema eletrônico. O grupo criado para elaborar e estruturar o banco de dados com toda a legislação penal teve a primeira reunião para desenvolver o projeto. Representantes do Ministério da Justiça, Defensoria Pública da União, Senado Federal, Câmara dos Deputados, entre outros órgãos, compareceram à primeira reunião do grupo de trabalho criado para elaborar e estruturar o novo sistema eletrônico, que está em fase de desenvolvimento. O Conselho Nacional de Justiça apresentou aos integrantes do grupo o que já foi feito na nova ferramenta. O banco de dados deve reunir toda a legislação penal e, de acordo com o secretário-geral adjunto do CNJ, o sistema irá fornecer estatísticas mais confiáveis. A cada lei, a cada crime novo que for criado, na legislação, esse banco de dados vai ter que ser atualizado. Quando essa base de dados estiver completa e sendo utilizada por todos os tribunais, essa tramitação de informações é que vai ficar mais fácil. No momento em que o banco de dados estiver pronto, os tribunais, polícias e Ministério Público poderão identificar rapidamente os tipos penais com as respectivas fases em que se encontram. Em uma segunda etapa, será possível criar um rol nacional de culpados. Quer saber os assuntos que tiveram mais repercussão nas redes sociais do CNJ? Veja no quadro Tá na Rede. Desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa da cadeia. Esta foi a informação mais repercutida na fanpage do CNJ na última semana. Foram mais de 18 mil pessoas compartilhando, curtindo ou comentando este assunto no Facebook. Curta a página do CNJ, acesse www.facebook.com/cnj.oficial. A frase mais retuitada da semana foi: nepotismo não, cargo público não é um negócio de família. Foram mais de 130 seguidores replicando a informação na rede. Atualmente, o CNJ conta com mais de 188 mil seguidores no Twitter. Siga o CNJ no Twitter, acesse www.twitter.com/cnj_oficial. Nesta semana, você poderá assistir no canal do CNJ no YouTube a entrevista do conselheiro e supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema de Medidas Socioeducativas, Guilherme Calmon, sobre o atraso nas obras dos 9 centros de internação de menores infratores do Distrito Federal. Para assistir a entrevista completa, acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. Chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. A sessão ordinária de número 173 está marcada para o dia 6 de agosto, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar mutirão carcerário no estado do Ceará, no período de 6 de agosto a 6 de setembro, em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Serão inspecionadas unidades prisionais e reexaminados cerca de 17 mil processos de condenados e presos provisórios. Vem aí a primeira competição nacional de mediação do Poder Judiciário realizada pelo CNJ. As inscrições podem ser feitas até 27 de julho pelo portal do Conselho. Serão oferecidas 50 vagas a estudantes de direito de todo o país. O evento conta com a parceria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. A competição está marcada para os dias 12 e 13 de agosto. No dia 29 de julho, começam as inscrições para o primeiro módulo do curso de capacitação na área da infância e juventude. O curso é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a Childhood Brasil e o Unicef. Os servidores que já atuam na área da infância e juventude vão ter prioridade. As inscrições vão até o dia 7 de agosto. No dia 12 de agosto está marcada a 4ª reunião do grupo de trabalho encarregado de elaborar a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. Formado por representantes de todos os ramos da Justiça, o grupo tem prazo de 120 dias para formular minuta de resolução, que será encaminhada à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ. Até o dia 20 de agosto estão abertas inscrições para o 2º Encontro Nacional do Encarceramento Feminino.
O evento, coordenado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas, vai ser realizado nos dias 21 e 22 de agosto, para discutir temas como prisão domiciliar e tratamento de grávidas e mães com filhos no cárcere. E vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o conselheiro Jefferson Kravchinkin. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. O programa recebe hoje o conselheiro Jefferson Kravchinkin. Ele é de Santa Catarina, advogado, e foi indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente começa a entrevista falando sobre a criação de um modelo nacional de recolhimento das custas judiciais. Conselheiro, inicialmente, obrigado por aceitar o convite para participar da entrevista de hoje. Qual é o modelo implantado hoje com relação a essas custas e o que se pretende mudar? Eu que agradeço a oportunidade. O sistema de custos judiciais no Brasil é caótico. Cada estado da federação, cada tribunal pratica da forma que melhor lhe convém o sistema de custas. Isso gerou discrepâncias muito grandes, em que observamos, através das pesquisas que foram realizadas pelo DPJ, custas muito caras nos estados com IDH e renda per capita baixa e custas mais baratas nos estados mais ricos da nação. Então, isso cria uma injustiça social gritante. Esse primeiro passo seria com as justiças estaduais, até porque a Justiça Federal já tem um padrão determinado pelo CJF, em leis federais, mas os estados, dentro da sua competência e da sua independência, legislam da forma que bem entendem. E há necessidade, efetivamente, de que o CNJ, então, leve ao Supremo, que é o órgão que tem a condição de apresentar esse projeto, um estudo técnico. O CNJ é o braço administrativo do Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo, então, se entender pertinente, leve adiante esse projeto para que se crie justiça no recolhimento de custas no Brasil. O projeto ele prevê percentuais máximos e mínimos, ele prevê um regramento para que a parte, o advogado de qualquer estado da federação, via internet, tenha acesso, então, e possa recolher essas custas sem nenhum tipo de dúvida. Hoje nós temos regimentos de custas que datam de muitos anos atrás, que nem os próprios contadores dos tribunais sabem o que é aquilo que veio sendo emendado e é recolhido sem qualquer tipo de explicação. Outro aspecto relevante que nós encontramos na pesquisa as custas de primeiro grau são mais caras e as recursais são mais baratas. Isso propicia a todo aquele grande litigante, principalmente, o que não quer cumprir a decisão judicial, é o recurso, porque é muito barato recorrer. Isso causa uma frustração, uma sensação de injustiça. As partes, realmente, principalmente as vencedoras, acabam não acreditando no sistema judicial, porque não conseguem executar em função dos inúmeros recursos. E o magistrado, principalmente de primeiro grau, ele se sente frustrado também após trabalhar e prolatar uma sentença com muito cuidado, com muito zelo. Ela é mero rito de passagem. Hoje se ouve isso, eu sou advogado, quando se vence, a parte vence uma causa, a outra parte diz, não, se eu vou recorrer, não pago agora, porque é muito barato. Então tem que se criar, além do sistema de custas, um sistema punitivo, através de multas, para que aquele que usa de forma indevida o sistema judicial, isso tem entulhado nossos tribunais de recursos. Nós vemos aí um balanço do primeiro semestre do TST e do STJ julgando mais de 150 mil processos. Isso é um absurdo, é uma jabuticaba brasileira. Então há efetivamente que se buscar uma forma de que a justiça seja sentida já no primeiro grau. Isso faria muito bem aos nossos magistrados, mas além dos magistrados, dos advogados, faria muito bem à população. Eu dou o exemplo do acidente de trânsito, o típico caso em que o inconsciente popular, então quando se diz a justiça está entupida em função dos advogados, dos excessos recursais, é do inconsciente coletivo do povo brasileiro. Se você observar, você já deve ter visto os acidentes numa esquina, o indivíduo sabe que é culpado, ele sabe que ele furou o sinal, mas ele diz para o outro, entre na justiça, porque ele sabe que vai demorar muito para pagar. Então, é uma falta de responsabilidade, inclusive, da população em utilizar de forma indevida a justiça para protelar seus débitos. Os grandes litigantes, que nós levantamos também no Justiça em Números, se observa claramente isso. Um fornecedor de determinado produto, em telefonia, ele não fornece 1.000 aparelhos, fornece 20 milhões, 10 milhões daquele modelo. Se aquilo dá problema,
Ele sabe que somente 10% ingressarão no judiciário, mas 10% são de 20 milhões, são 2 milhões de processos que vão entulhar o judiciário. Então, há que, além do sistema de custas, pesando mais o recurso, talvez formas alternativas de conciliação, de mediação, que as agências reguladoras também tomassem atitudes contra esses fornecedores, porque o Poder Judiciário não é a panaceia curadora dos problemas do Brasil. E se levar tudo isso ao Judiciário, se leva à injustiça, porque os nossos magistrados, nossos servidores, enfim, os advogados, não tem como dar uma solução a esses problemas. Então, nós temos que repensar o sistema judicial. O senhor também está à frente do Censo do Poder Judiciário, que está começando este ano. Como é que funciona esse censo? A parte mais importante que existe em qualquer empresa, em qualquer organização, são os seus servidores, são, enfim, os seus colaboradores. No caso do Poder Judiciário, nós estimamos, pela Justiça em números, enfim, pelos dados já levantados, mas que não são consistentes, a existência de mais de 400 mil servidores, mais de 16 mil juízes, mas nós não sabemos quem são essas pessoas. O mundo todo passa por modificações extremamente rápidas. Porque a pesquisa não está focada nisso. Não, mais no número frio. Então, o censo, enfim, essa pesquisa que o DPJ está realizando, e nós estamos já numa fase de aplicação, talvez até setembro já se inicie esse trabalho, é para que nós conheçamos quem são os nossos servidores. Nós temos uma justiça que não necessita mais de amarrador de processo, de carregador de processo, de carimbador. Que justiça que nós precisamos, que gente que nós precisamos para trabalhar na justiça, gente mais técnica. A atividade de meio, ela tem uma tendência muito grande de desaparecer com as inovações tecnológicas, como a intimação, a citação, o próprio oficial de justiça perderá muito a sua função atual. Ele deve ser imaginamos aqui no CNJ, um servidor muito mais categorizado, que atue talvez como mediador, como executor de determinadas decisões do magistrado. Os quadros de magistrados precisam efetivamente ser aumentados, porque hoje, com a inexistência dessa atividade de meio, o processo chega muito rápido ao juiz. Então, o carimbador, aquele cumpra-se, enfim, e já sai diretamente do computador do magistrado. Então, nós temos que reestruturar e tentar reaproveitar esse quadro existente. Então, o planejamento estratégico, enfim, a gestão que será feita desse pessoal, ele exige um estudo aprofundado, para que você tenha, inclusive, com pesquisa de satisfação, por que o nosso servidor está descontente, quem é esse nosso servidor, qual é a sua qualificação. É muito importante que o servidor nos responda. Nós já fizemos 2 projetos pilotos e os servidores e magistrados diziam, não, mas por que se você já tem esses dados pelo tribunal? Não, o tribunal não tem os dados, e os dados que nós queremos colher é diretamente do interessado, para que ele nos diga, ele diga ao CNJ. Não serão usadas informações individuais, serão usadas em bloco, mas nós teremos uma radiografia nesse país continental do que existe em cada tribunal e não cometamos alguns erros que já cometemos no CNJ de criarmos soluções padrão, soluções pasteurizadas, que pode aplicar, por exemplo, no estado tipo São Paulo, mas não aplica no Amapá, não aplica no Rio Grande do Sul. Enfim, esse estudo vai permitir que as soluções sejam customizadas para cada tipo de tribunal, para cada tipo de grupo de pessoas. Conselheiro Jefferson Cravchinchim, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós é que agradecemos. O Conselho Nacional de Justiça reuniu integrantes do governo federal, do Distrito Federal e da Justiça para discutir a situação de detentos com transtornos mentais. No encontro conduzido pelo juiz auxiliar da presidência do CNJ, Luciano Lozecan, foram debatidas medidas para modificar o atual quadro de atendimento aos internos com problemas psiquiátricos. Atualmente, 100 homens e 5 mulheres são atendidos em locais inadequados na capital federal. A gente tem presos lá que tem 230 anos, se não fosse medida. Então, a gente tem estupradores em série, a gente tem homicidas, a gente tem preso que matou pai, que matou irmão, e, ao mesmo tempo, pessoas que precisam de tratamento. O ideal, é o que está sendo estudado agora, é que se crie um lugar adequado para que essas pessoas sejam tratadas, né? Porque, do contrário, elas nunca vão poder ser inseridas novamente na sociedade sem oferecer perigo. Na reunião, ficou decidido que o Conselho Nacional de Justiça vai intermediar uma reunião com o governador Agnello Queiroz para cobrar o cumprimento do termo de compromisso assinado no ano passado.
Uma das medidas consideradas emergenciais é a separação imediata das pacientes judiciais que hoje ocupam a mesma cela de presas comuns dentro do presídio feminino do DF, popularmente conhecido como colmeia. Essas pessoas que possuem transtorno mental, no caso específico das mulheres, das demais detentas, dando-lhes o tratamento que a própria lei prevê, para que, ao longo do tempo, esse problema saia da esfera da justiça criminal e seja tratada na área adequada. Qual é a área adequada? A área de saúde. Por quê? O problema deles não é um problema de delito, não é um problema propriamente do sistema de justiça criminal. É um problema de saúde mental que deve ser tratado ao longo de toda a vida desse sujeito, mesmo depois que ele sai do sistema de justiça criminal. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa na semana que vem. Até lá!